Ludinha. Filma. Ludinha, minha filha. Ludinha, diga sua emoção de vir no aniversário da Fafá no Extra. Diga aí pro seu amigo. Muito emocionada. Nunca imaginei que isso fosse acontecer na minha vida. Realmente é uma situação ímpar. E você, Anabela, no aniversário da Fafá no Extra? Fazer o quê? Tá lá. Compramos as velas de aniversário. Segura aí pro pessoal ver a idade dela. Não, é assim mesmo. Fafá, feliz aniversário, amiga. Você é originalíssima, por isso que a gente veio fazer seu aniversário de madrugada no Extra. A sua idade, Fafá? Fala aí, Fafá. Caraca! Talvez no dia que eu tivesse tudo. Tem fósforo aí, moça? A gente quer comprar. Vocês querem beber o quê, gente? Olha a cara da moça esperando aqui pra pagar, né, o bolo da Fafá.